Quero te dar as boas-vindas para o podcast A Mente por Trás, onde nós vamos desvendar a visão e o modelo mental dos nossos convidados. Eu sou Márcio Messoni, psicólogo executivo e um curioso sobre a perspectiva e a percepção de pessoas que geraram resultados e tiveram grandes conquistas nos seus projetos e nos seus negócios. Hoje estou aqui com um convidado especial, Francisco Carvalho. Seja bem-vindo, Francisco. Quero agradecer a sua participação e presença aqui conosco. Valeu, Márcio. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. O Francisco Carvalho, ele é a nossa desculpa para poder falar sobre a mente por trás da inovação capixaba. Isso porque o Francisco, eu já vi em alguns comentários que ele é reconhecido como o pai da inovação no Espírito Santo. Não é bem assim não, mas tem algumas pessoas que me chamam assim. Mas, na verdade, esse movimento já começou há muito mais tempo, muito antes, né? Mas com certeza apadrinhar, ele com certeza apadrinhou. Então, eu quero abrir aqui o espaço para o Francisco poder apresentar, porque eu não gosto de apresentar o meu convidado, porque ele está aqui para poder falar sobre ele mesmo. Então, Francisco, conta pra gente aqui quem é o Francisco e por que a gente vai falar sobre inovação aqui no nosso podcast. Ok, Márcio. Novamente é um prazer estar aqui, né? Eu sou um capixaba reconhecido ultimamente. Na verdade, eu não nasci aqui, né? Eu fui criado por mineiros, nasci em São Paulo, morei em Brasília, morei em Ribeirão Preto, morei em Porto Alegre, mas foi aqui que eu me identifiquei e é aqui que eu gosto de viver, né? Eu acho que a qualidade de vida do Espírito Santo é incrível, o povo muito bacana. Foi aqui que eu construí tudo, né? Aqui que eu me casei com a capixaba, meus filhos são capixabas, né? A minha empresa, a Time Now, foi fundada aqui também. Então, assim, cara, é um lugar realmente que eu adoro, né? Então, assim, falando um pouquinho mais, eu sou engenheiro eletricista, formado na Universidade Federal aqui do Espírito Santo. Eu vim para cá com 18 anos, na verdade, para Vitória. Vim de Brasília para cá. Meu pai era bancário. Me formei aqui, né? E iniciei a minha trajetória também aqui na antiga Aracruz Celulose, hoje Suzano, trabalhando no gerenciamento da implantação da fábrica B, da segunda fábrica da Aracruz. Né? Então, eu desenvolvi minha carreira profissional por aqui também. Né? Então, enfim, tenho uma identidade enorme aqui com Vitória e com o Espírito Santo. Que legal. E nessa sua trajetória, né, em que você se dedicou para essa área industrial, né, vindo da engenharia, você aí passou por um percurso muito relevante, muito significativo dentro da área industrial de celulose, ali com essa proximidade com Aracruz. E daí foi aí que surgiu também a sua primeira empresa, seus primeiros negócios, seus primeiros movimentos, né? Inclusive esse despertar esse movimento empreendedor, que depois a gente vai contar o resto da história para chegar no momento que estamos hoje. Mas conta um pouquinho dessa sua trajetória de iniciativa empreendedora, de estar até mesmo de estar num segmento muito tradicional, que é o segmento industrial. Bom, não foi uma coisa tão simples assim, né? Na verdade, eu tive uma oportunidade trabalhando lá na Aracruz Celulose, né? Eu era um colaborador de uma empresa chamada Implan Engenharia, né? Que prestava o serviço de gerenciamento para a Aracruz Celulose, como eu disse, e nesse processo a gente lidava com muitas empresas. Eu estou falando de 1990, 1991. Então já tem bastante tempo atrás. Como eu falei há pouco, meu pai era bancário. Então, assim, eu não tinha nenhuma experiência, nenhuma ligação com a área de negócios, né, de empreender. Né? Mas ao final da obra da Aracruz Celulose, talvez você não saiba disso, eu fui convidado por 2 empresários para me tornar sócio deles. Então, antes da Time Now, eu fui sócio de uma outra empresa, aos 24 anos de idade, ou seja, eu tinha 1 ano de formado, né? Numa oportunidade que surgiu ali dentro da fábrica. Surgiu ali dentro da Aracruz, na área industrial, né? Uma empresa pequena,
né, que queria se desenvolver, eram 2 técnicos, me conheceram ali dentro e me convidaram, então, para empreender com eles. Uhum. E eu, aos 24 anos de idade, pensando comigo, gente, não tem nada para perder. Ainda morava com os meus pais, Aham. né? Resolvi aceitar aquele desafio. Então aí começou esse processo de eu entender o que é ser empresário. Eu Uhum. fiquei 6 meses ali dentro daquela empresa e aprendi um mundo diferente, um mundo onde você tem riscos, onde você assume riscos, e ao assumir riscos você pode ter sucesso ou não. Então, assim, às vezes você erra, às vezes acerta, mas você vai construindo a sua própria história, Uhum. né? Então, eu tive essa oportunidade, eu fiquei 6 meses ali porque eu entendi que o caminho trilhado pelos outros 2, as pessoas que me convidaram, não era um caminho que eu acreditava muito estrategicamente, Aham. e resolvi voltar ao mercado de trabalho. E Foi ali, experimentou, deu uma olhada, viu como é que era. Entendi um pouquinho, mas vamos seguir outra coisa aqui. vamos seguir outra coisa. Então, eu já tinha uma experiência com obra industrial pesada, né? Para vocês terem uma ideia, era uma obra que tinha 16 mil pessoas, Era uma cidade. era um negócio muito grande, né? E voltei a trabalhar e fui trabalhar numa empresa finlandesa. E eu tive muitas oportunidades ali, trabalhei com projetos, trabalhei com manutenção, Uhum. trabalhei com gerenciamento. Então, eu fui formando o meu conhecimento, e eu digo até, o meu conhecimento é muito mais generalista do que especialista, né? Eu não sou especialista em nada, Uhum. mas eu conheço um pouquinho de muita coisa na área industrial. Aham. Mas o que acontece é que aquele período que eu tinha ficado 6 meses dentro de uma empresa acabou por despertar em mim uma vontade de voltar a empreender. E aquilo não me largava, né? Então eu fiquei mais ou menos uns 3 anos no mercado de trabalho, mas no último ano eu só falava nisso, eu quero empreender novamente, eu quero empreender novamente, e eu já estava trabalhando novamente dentro da Aracruz Celulose por uma outra empresa, essa empresa finlandesa. Uhum. E junto de mim trabalhava o Sérgio Melo, né? Que me ouvia falar sobre aquilo, até que um dia a gente se conectou ali e a gente resolveu montar o que viria a ser a Time Now Engenharia. Você acha, desculpa te interromper, mas você acha que esse viés de você já ter tido aquele contato ali empreendedor, né, de entender um pouco que a visão de ter um negócio é diferente da visão de você se aprofundar, né, se especializar em uma determinada área de atuação quando você vai cumprir com ali um projeto, alguma coisa. Essa visão, como você falou, mais generalista, te despertou olhares diferentes que iam te ajudar nesse caminho de tomar uma decisão de seguir o empreendedorismo, de iniciar o próprio negócio? Eu acho que ajuda, porque pelo fato de conhecer um pouco de muita coisa, né, de várias coisas diferentes que eu trabalhei durante a minha vida, ajuda a ter um discernimento sobre o caminho a ser percorrido, Uhum. né? Mas somente isso não Não resolve. garante. Ou seja, eu acho que o especialista é muito importante e o generalista também. Então, cada um tem um papel dentro da organização. No meu caso, como eu tenho mais esse perfil, eu gostava muito gosto ainda muito de planejamento, sempre gostei muito de estratégia e tal, Uhum. eu acabei indo por esse caminho. Já o meu sócio, o Sérgio, é uma pessoa completamente diferente de mim, né? Então, ele é uma pessoa muito mais de negócios, de comercial, né? Uhum. É uma pessoa que sempre gostou muito do campo, né? Da obra, de estar lá dentro. Ele é um pouco mais especialista do que eu, embora também conheça de muita coisa, né? Mas no final das contas, para a gente realmente conseguir fazer uma empresa sair do zero ali e crescer ao longo dos anos, a gente precisa de muita gente boa, né? Aham. E a gente vai complementando isso na medida do possível, porque a gente não tem recurso. Ainda mais iniciando uma empresa, eu e ele não tínhamos dinheiro, né? Eu falei que meu pai é bancário, não tinha recurso para me ajudar, e o pai do Sérgio topógrafo. Então, assim, cara, tem gente que pode achar, Time Now, o pessoal é filho de... Não,
nós começamos do 0,00. Então, a gente tem uma história de que no nosso primeiro escritório que a gente alugou, a mesa que a gente usava, a gente tinha uma mesa que era uma mesa de passar roupa da minha mãe, que eu levei para lá, né? E o ventilador não tinha ar-condicionado. As bases do empreendedorismo. Cara, o ventilador não tinha tampa e pegava no tranco. Então, assim, que o Sérgio levou para lá. Então, assim, cara, a gente começou desse jeito. Não tinha nada, né? Mas, enfim. E essa... Agora eu vou fazer um contraponto, depois eu vou voltar nisso aí. Mas, então, começamos do zero, nada, uma mesa de passar roupa e um ventilador sem tampa. E hoje a gente está falando... Isso aí é o começo da Time Now. É o começo. Hoje 96. 96, o começo da Time Now. E hoje a gente está falando da Time Now, que é que empresa hoje? Pois é. A Time Now, então, é uma empresa de gestão de projetos industriais, principalmente. A gente hoje também trabalha na construção civil, né? Fazendo gestão de alto nível. A gente não faz gestão de construção de prédio, né? A gente faz gestão para investidores da construção. Mas é uma empresa que hoje tem atuação nacional, né? Então, é uma empresa que vive de contratos. A gente ajuda os nossos clientes a implantar novos projetos, a também na manutenção, a fazer paradas de fábricas, sempre na gestão. Brasil inteiro, em alguns países fora do Brasil. Então, Uruguai, Paraguai, Moçambique, agora com uma operação nos Estados Unidos, uma empresa com 26 anos hoje, que tem pouco mais de 1.700 colaboradores espalhados aí por esses 4 cantos aí, né? Enfim, um timaço, né? Que a gente começou lá atrás e, por incrível que pareça, que nem eu nem o Sérgio estamos mais no dia a dia da empresa, só no conselho. Ou seja, a gente conseguiu fazer com que a empresa seja totalmente profissionalizada. Né? Então, a gente está falando lá de 96. Então, 1996, uma empresa que começou numa salinha e hoje 1.600, 1.700 funcionários, uma equipe enorme e uma gestão que já é autossuficiente ali, é autogerenciável, né? Não depende mais dos fundadores para que ela possa acontecer e os negócios aconteçam com o escritório nos Estados Unidos, inclusive. E super premiada, né? Que isso que eu acho bem legal, né? Agora recente, no mês passado, mês de outubro, nós fomos classificados, e aí com critérios objetivos, não subjetivos, né? Em 14º lugar geral Brasil em inovação aberta. Então, num ranking que tem Ambev, ArcelorMittal, Suzano, né? Com certeza é um ranking de 100 empresas. Nós a 14ª geral, primeira no nosso setor, à frente de Ernst Young, Deloitte, incrível, Falcone, Price. Então, assim, realmente uma coisa de muito orgulho para nós, né? E aqui no Espírito Santo, né? Pois a gente sempre fez tudo a partir daqui. E sentindo esse caminho, então, o que você acha que num meio tão tradicional, né, dentro do segmento industrial, e que foi sempre essa visão do mercado da Time Now, em que momento você começa a perceber ou a sentir que era uma oportunidade de ver uma empresa crescer para esse potencial? Isso, o que estava chamando ali para você e para o Sérgio, que existia um potencial de crescimento e de destaque no mercado, porque não seria só Espírito Santo, seria estar presente em obras no Brasil inteiro e também com operações fora do Brasil. Bom, alguns aspectos que eu acho que foram muito importantes na nossa trajetória. Primeiro deles, logo que a gente fundou a empresa, a gente buscou alguém para nos ajudar. Que hoje em dia está muita gente fala em mentoria, né? Não existia mentoria para startups e tal. Assim, esse nome talvez não fosse muito usado na época, mas foi isso que aconteceu com a gente. Então, nós tivemos uma ajuda muito providencial, assim, fantástica do Durval, né? Que na época ele era o presidente do CDMEC, né? Centro de Desenvolvimento Metal Mecânico do Estado do Espírito Santo. E ele nos orientou na primeira estratégia da empresa, né?
Como a gente não era conhecido, a gente não tinha recurso, a gente não tinha nada, a gente começou a ministrar treinamentos, porque nós éramos especialistas em gestão. Então, gestão de contratos, planejamento, gestão de custos, fiscalização de obras e tal. E a gente começou a fazer isso e, ao mesmo tempo que a gente fazia isso, a gente arrecadava recursos, porque os treinamentos são vendidos, né? E fazia marketing para quem estava no curso. Então, as portas começaram a se abrir para nós a partir dos treinamentos. Então, Durval teve um papel essencial para nós naquele momento. E num segundo momento também, ainda através de uma orientação dele, a gente passou a ter capacitação em gestão. Lembrando, né? Meu sócio era filho de topógrafo e eu filho de bancário. A gente não foi preparado para ser executivo. Então a gente entrou num programa da Fundação Dom Cabral, o PAEX, Parceiros para Excelência, e nós ficamos ali durante 4, 5 anos. Então, se você está me perguntando, como é que você fez para a empresa crescer e tal, a base de tudo é gestão, né? Nós tivemos a oportunidade de, com 5 anos de empresa, a gente já começar a estruturar o nosso modelo de gestão. Com 5 anos, a gente era muito pequenininho ainda. Então, tudo que a gente construiu na Terminal de lá para cá foi baseado em gestão, uma gestão bastante estruturada, né? E só para não deixar de reconhecer um outro ponto muito importante, que eu falo isso para quem quiser ouvir, eu falo muito com startups, invisto em startups, um ponto que eu acho que é primordial, e eu aprendi isso com a antiga Aracruz Celulose. Nunca dependa demais de um único cliente. Dependência econômica é um problema, né? Por quê? Porque se eu dependo de um cliente, se eu tenho um cliente muito maior do que todos os outros, e por alguma razão aquele cliente deixa de comprar de mim, seja por causa de uma crise, seja porque... Por algum problema de operação, mudança de fornecedor, mudança de critério que seja, a empresa quebra, né? O risco dela quebrar é muito maior. Então, todos esses aprendizados, nesse caso eu falei da Aracruz, porque a gente era muito dependente da Aracruz na época, e ela disse para nós o seguinte: olha, vocês tratem de buscar outros clientes também, deram uma meta para a gente, porque se vocês tiverem daqui a 2 anos mais de 80% de dependência econômica em relação à Aracruz, vocês vão sair do cadastro de fornecedores. E não foi só para nós, foi para várias empresas da região. E essas empresas passaram a procurar outros clientes, inclusive fora do Espírito Santo. E aí começou a nossa expansão geográfica. Nós fomos trabalhar na Klabin, nós fomos trabalhar em outros estados da federação. Pegando esse expertise que já estava presente no mercado e vamos agora, então, espalhar isso e levar e gerar relacionamento, né? Exatamente. Então, assim, indo ainda de encontro à sua pergunta original aí, a empresa começa a crescer. Gente, eu não sou capaz de tocar uma empresa sozinho. Eu e Sérgio, no caso, né? A gente precisou trazer para o nosso grupo pessoas cada vez mais capazes que pudessem assumir posição de liderança. E aí a gente começou a estruturar a profissionalização da empresa ainda em 2006. Ou seja, nós estamos falando de uma Terminal com 10 anos e há 16 anos atrás. Então, se eu falo hoje que a gente tem uma empresa profissionalizada, isso começou a acontecer 16 anos atrás. E profissionalizar não significa coloquei alguém ali para ser um diretor, mas dar autonomia, delegar, né, capacitar. E aí, como é que nesse caminho de delegar, de ver uma empresa crescer, e aí a gente vai depois até dar um salto para esse momento, para falar de inovação, para falar de hub, para falar de pessoas em volta, como é que você começa a ter uma percepção de o que eu preciso mudar, né? Não só em termos de conhecimento de gestão, mas o que eu preciso mudar, já que agora eu não trabalho mais com o universo da minha equipe, mas sim agora que a equipe está expandindo, as oportunidades de negócio estão expandindo, a minha relação está expandindo. O que você foi percebendo que precisava mudar
na sua chavinha ali de gestor, de líder, mas também na sua chave enquanto a sua estratégia com relação ao negócio, sua estratégia pessoal com relação ao negócio? Bom, primeiro que você falou de estratégia, para mim estratégia é uma palavra que eu adoro, né? Então eu acredito tremendamente nisso. Eu acho que o nosso sucesso tem muito a ver com isso. Então, o planejamento estratégico estruturado na Terminal acontece desde 2002, né? Portanto, 6 anos mais ou menos depois da gente ter mudado a empresa, né? Então, você falar de estratégia quando você tem 2 pessoas é importante, mas é muito mais importante quando você tem um grupo muito maior, né? Então, assim, o que a gente começou a perceber? O mercado em que a gente estava se inserindo era um mercado de grandes empresas. Então, assim, para citar algumas aqui que eram daquela época e que estão aí até hoje. Nossos concorrentes, quem são? Concremate, que é uma empresa super conhecida aí no Brasil. A antiga Logos, que virou Arcadis, que é uma empresa holandesa. Aliás, a Concremate hoje é uma empresa chinesa. A Progen Engenharia e várias outras. Então, eram empresas, assim, que não dava nem para pensar em chegar perto, de tão grandes que eles eram, né? Em contrapartida, quando uma empresa é muito grande, ela tem mais dificuldade de se mover. Natural, né? A Terminal hoje tem mais dificuldade de se mover do que lá atrás, né? Então, o que a gente começou a perceber? A gente estava tão próximo do cliente, né? Tão próximo do cliente que a gente conseguia entender a dor que ele tinha. Mas por que esse serviço está bom ou por que esse serviço não está bom? Né? Eu estava do lado do cliente. A gente não começou a gerir uma empresa de dentro do escritório. A gente estava no campo. Até hoje a gente vai aos contratos e tal. Os diretores da empresa vivem nos contratos. Porque uma vez que você entende o que o cliente quer, você consegue direcionar o seu caminho de desenvolvimento. Né? Então, assim, a gente começou nos planejamentos estratégicos da empresa, avaliar quais eram as necessidades que a gente percebia no cliente, seja perguntando para ele, seja observando, né? E a gente começou a focar, a direcionar os nossos investimentos para atender esses requisitos. Esse era um ponto. Segundo ponto era, como a gente estava muito próximo do cliente, porque a gente gere projetos, a gente está na manutenção, nós estamos em contato regularmente com ele, a gente intensificou o nosso trabalho de relacionamento. Então, a gente chama o nosso marketing de relacionamento. Muito próximo. O nosso marketing não é aquele de eu botar um outdoor que meu cliente vai comprar o meu serviço. Não é assim que funciona. É um outro tipo de mercado. Então, uma vez que a gente estava muito próximo do cliente e ouvindo esse cliente, a gente começou a se aproximar muito dele, né? E o reflexo disso são os contratos que se perpetuam na Terminal. Então, um exemplo que eu tenho, novamente, que foi um dos primeiros clientes nossos, a Aracruz Celulose, que depois passou a ser Fibre, depois Suzano, a gente está lá desde 99, ininterruptamente. Passou pelas diferenças, pelas a nova gestão ali, as aquisições e as fusões e o que foi acontecendo, e a Terminal continua lá, operando. Por que a gente está operando sempre? Porque sempre tem concorrência, mas assim, o cliente em geral, eu como cliente de alguém, cara, eu quero contratar de alguém que eu sei que me atende bem. Então, ele de alguma maneira, ele quer você ali dentro, né? Então, a gente entendendo essas necessidades, entregando coisas diferentes e tal, a gente acaba permanecendo. Não é o único caso. Nós estamos na ArcelorMittal desde 2004, na Braskem há 12 anos. Então, assim, a gente tem realmente uma relação duradoura com esses clientes. E a gente consegue, então, voltando, direcionar a nossa estratégia nesse sentido para essas necessidades. Então, a gente fala de, hoje em dia, a Terminal é uma empresa no setor dela, primeiro lugar, inovação aberta, Brasil. Mas não começou hoje. Isso começou lá atrás. Isso começou há 15 anos atrás. Não da maneira estruturada que a gente tem hoje, porque a gente veio aprender isso mais recentemente, mas a gente sempre fez isso.
A gente desenvolvia software em casa, a gente desenvolvia produtos para os nossos clientes, estudando aquela necessidade deles, né? A gente abriu o mercado em muitas situações. A gente tem um trabalho nosso hoje que chama gestão de portfólio de projetos, que lá atrás, há 20 anos atrás, era feito pelos próprios clientes. A gente começou a fazer para o cliente. Depois disso, isso se tornou um mercado para todo mundo, inclusive para nossos concorrentes, mas a gente originou gestão de paradas de fábrica. A Terminal hoje é referência nacional, mas foi desenvolvido por nós também. Então a gente começou a produzir coisas que a gente entendia que o cliente precisava. E aí, vamos fazer agora um salto, que é o seguinte: pegando esse cenário de estar ali em contato e de estar pensando e gerando soluções e vendo oportunidades que estar em contato com o cliente, né? Esse relacionamento vai produzindo. Você mesmo falou que à medida que a empresa vai crescendo, ela vai tendo menor mobilidade. A velocidade para ela se mexer e ela poder organizar novas soluções fica mais lento. E a gente tem aqui, principalmente no Espírito Santo, um cenário de grandes empresas, empresas consolidadas. A Terminal mesmo tem 26 anos, mas a gente tem empresas consolidadas em diversos segmentos que têm uma proporção grande, e de repente a gente vai falar, a gente tem uma imagem do Francisco, não só como esse cara que formatou, que esteve ali, né, nessa crescimento e estratégia da Terminal, para fazer ela ter essa proporção, 1.700 funcionários, operação em todo o Brasil e no mundo, e como é que de repente a inovação se torna o prato principal do dia e que eu preciso comer e devorar inovação para saber que o mundo dos negócios está mudando e que a Terminal também precisa isso, mas mais do que a Terminal, tem todo um ecossistema, um ambiente no meu entorno que está sedento por isso. Da onde que o Francisco saiu desse ponto? E você já está me mostrando que já estava lá atrás, desde 2006. Mas como é que foi essa virada de chave para esse ponto que a gente chega assim? Bom, o que eu te contei até agora foi o que a gente fez lá desde o início e tal, mas do ponto de vista da Terminal, internamente. Em 2007, nós tivemos a oportunidade de fundar uma outra empresa. O nome dessa empresa é AEVO, AEVO. Né? E essa empresa era uma empresa de TI. Né? Ela foi fundada pela Terminal em sociedade com 2 cientistas da computação. Um deles, meu irmão caçula, de 17 anos mais novo que eu. Né? E era para ser uma fábrica de software. E ela foi se desenvolvendo assim. Em final de 2015, esses 2 sócios nossos, ou seja, bastante tempo depois, né? Estavam tocando a empresa sozinhos e tal. E era meio que um spin-off da Terminal, que estava ali desenvolvendo, tinha uma certa autonomia para poder gerar recursos para o que a Terminal estava precisando ou para explorar novos mercados. No começo fazia algumas coisas para a Terminal, depois foi para mercado próprio, vai desenvolver estratégia própria. Clientes grandes como Vale, Veracel, VLI, vários clientes e tal. Só que o mercado de desenvolvimento de software é um mercado bastante concorrido, é um mercado de projetos de curto prazo. Mas, enfim, esses projetos que vinham sendo desenvolvidos, eles acabaram acendendo algumas luzes lá dentro da AEVO, né? Que era possível fazer, a partir do conhecimento que eles foram adquirindo, ferramentas ou softwares para atender vários clientes, um único software atendendo vários clientes diferentes. Que é o que a gente ouve muito falar hoje do SaaS, Software as a Service. Né? E a gente vendo, assim, grandes soluções aí, mundo afora, né, dando muito certo, alguns virando unicórnio, né, empresas que valem mais de $1 bilhão e tal. Pô, achei bastante interessante quando eles vieram falar pra gente sobre essa ideia, finalzinho de 2015. Só que, assim, os 2 sócios eram bem jovens ainda, né? Então, eu senti a necessidade de sair, eu era o CEO da Terminal, e resolvi, junto com o Sérgio acabou assumindo a função de CEO, ele estava no conselho, e eu me mudei para a AEVO, e fiquei 2 anos e meio lá dentro. Então,
Eu estava numa empresa que tinha um determinado porte, a Terminal na época devia ter uns 400 funcionários, talvez, e fui para uma empresa que tinha 10 pessoas. Começar E de isso novo. foi, eu falei aqui, em 2016, né? Aham. Nós estamos em 2006 anos atrás, Uhum. eu estou fazendo 56 agora, então eu tinha quase 50, Aham. né? Ou seja, eu comecei de novo aos 50 anos. Aham. E fui para lá viver a vida deles, entender o que estava acontecendo lá dentro. Viver a dificuldade A que é uma empresa de tecnologia que tem uma característica de mercado diferente da industrial, que tem uma dinâmica ali de produção, de trabalho diferente Uhum. do que você já estava habituado lá com 400 pessoas que tinha tudo organizadinho e tal. E eu já estava num momento da minha vida, assim, eu tava virando um burocrata, né? Eu estava lá na administração e tal, muito trabalho e tal. E ali eu estava vivendo uma coisa começando, né? E aí, ô Francisco, me conta, de burocrata para uma startup, Pois é, o que mudou? mudou tudo, né? Porque, e aí é legal, porque eu gosto de desafio. Aham, Assim, cara, se eu puder dizer, eu sou movido a desafio, né? aham. Se eu não tenho desafio, cara, o mundo acaba pra mim, sabe? Eu preciso de uma coisa nova e tal. Caçando um É, negócio novo, um desafio não me novo. chama duas vezes pra alguma coisa, não que eu vou. Mas, e aí fui pra lá e comecei a conviver com eles. Pra me organizar, eu fazia uma reuniãozinha toda segunda-feira pra entender, ó, o que aconteceu semana passada. E eu tô vendo lá, né? Uhum, Tô lá no dia inteiro, passava o dia inteiro lá dentro. aham, Mas toda segunda-feira eu queria ouvir das pessoas que estavam lá, como é que era o mundo dele, o que eles estavam fazendo, quais eram as dificuldades. E aí comecei a formatar a minha opinião sobre aquele negócio, né, sobre a estratégia, o caminho, discutindo isso com eles diariamente e particularmente toda segunda-feira nessa reunião. E a gente resolveu, então, realmente fazer uma mudança radical. ah, Nós resolvemos parar de vender. Você parar de vender mesmo. aham. Parar de vender significa, cara, não tem mais receita. E aí? Vou viver do quê? Né? Parar de vender aquilo que eles tradicionalmente estavam vendendo. Vamos mudar a empresa. Né? Vamos pivotar o caminho da empresa. Eu não Aham. sabia o que era pivotar. Naquela época você ainda não estava com o o dicionário, startupês, não. com o dicionário de startupês decorado. Então assim, eu não tinha a menor ideia do que era pivotar, fui aprendendo depois. Mas, e aí a gente resolveu mudar internamente, com os sócios que a gente tinha lá e tal. Paramos de vender. Entregamos todos os trabalhos que ainda estavam em execução, mas resolvemos olhar para dentro de casa e escolher produtos que pudessem se transformar em SaaS. Mas o que é SaaS, né? Não sabia o que era SaaS. Mas como é que se desenvolve para a nuvem? Tudo isso a gente teve que aprender. Uhum. Como é que você faz marketing digital, né? A gente não sabia disso, porque a Evo até então era uma empresa igual a Terminal, marketing de relacionamento. Uhum. E passa a ser precisa usar marketing digital. Uhum. Né? Bom, antes de eu passar um pouquinho adiante, só queria deixar em destaque que eles olharam para dentro lá e acharam duas soluções que poderiam, na cabeça deles, dos sócios, se transformar em SaaS. Uma que era um software para gestão industrial, que já tinha sido testado, estava sendo usado em algum cliente e tal. Mas assim, não vamos desenvolver só um, não vamos aprimorar só um, vamos olhar para um outro também. Aí apareceu uma solução lá de gestão da inovação, né? Que tinha sido desenvolvida para um cliente lá. Vamos desenvolver esse também. Beleza. Então daí começou, inovação, né? O termo inovação e tal, de uma forma diferente. Fomos atrás aqui no Espírito Santo. Porque em um determinado ponto, que eu diria assim, nos últimos 10 anos, inovação virou quase que uma entidade, né? Ela virou ela é quase personificada. Todo mundo busca inovação, todo mundo quer inovar, todo mundo precisa inovar, e ela é quase que uma personificação de mutação constante, porque significa que você vai adotar um modo de ser
E que ele, inclusive, é transitório. Ele não se encerra, ele não tem um encerramento, né? Ele não tem tipo assim, vamos inovar. Pronto, inovamos, acabou. Não, vamos inovar e agora vamos continuar inovando, agora vamos continuar inovando, agora vamos inovar de novo, e agora a gente vai pivotar de novo, a gente vai mudar. Então, tem essa coisa de uma frequência diferente do que eu acredito que tenha sido estruturar uma empresa como a TimeNow, que ela tem por mais que ela busque inovação, ela esteja inovando, ela tem um corpo que ela entrega, né? E vou dizer assim, da minha cabeça, assim, um chute bem grande mesmo. Por favor, porque aqui é o chute da cabeça mesmo, a gente está assim, por trás. Eu vou dizer para você que 99% das empresas não sabem o que é inovação. O que significa inovação. Mas depois a gente vai caminhar para lá. E, na verdade, acham que inovam, mas não inovam. Até podem inovar em alguma coisinha aqui ou ali, mas não é uma coisa sistêmica. Bom, mas aí a gente fez isso e paramos de vender. Aí como é que você faz? Aí entra a TimeNow. O negócio parecia tão interessante que a gente resolveu bancar a Evo. Então a gente começou a investir na Evo para ela poder desenvolver aquelas 2 plataformas e colocar no mercado. Só que quando a gente começou a fazer isso, a gente tinha que aprender algumas coisas que a gente não conhecia. Desenvolvimento de software, marketing digital, como é que você vende isso e tal. E aí a gente... mas quem que vai ajudar a gente a fazer isso? E até outras coisas, né? O famoso MVP, testar, o que você falou, né? De uma empresa de 10 pessoas, a facilidade que ela tem de poder mudar, mas que também ela tem passar por várias provas, várias provações, para ver se o modelo está certo, o modelo de gestão, o modelo de venda, o modelo de marketing. É muita coisa. LGPD, assim, tem um universo de letrinha aí que a gente... Mas, enfim, o mais importante não era nem isso. A gente precisava aprender, mas não tinha com quem aprender. Foi isso que, depois de um tempo, me levou a tentar mudar um pouco o cenário no estado do Espírito Santo. Nós fomos aprender com pessoas de Santa Catarina, não daqui do Espírito Santo. Mas por quê? Porque o pessoal do Espírito Santo não sabe? Eu vou dizer que pouca gente sabe, mas sim, tem gente que sabe. Só que o nosso mercado na época, ele era muito restrito. A gente não tinha muita proximidade entre as empresas para que a gente pudesse, cara, eu vou conversar com o fulano ali, o fulano sabe sobre isso, né? Ele vai lá que ele vai te ensinar. Não tinha aonde recorrer, né? E aí nós tivemos que viajar, né? E eu fui junto, né? E eu tô lá, tô igual um garoto tentando aprender também e tal. E, cara, visitamos vários lugares. Fui a Portugal, fui a Santa Catarina, fui a São Paulo, fui um monte de lugar. Francisco, teve assim, você sentiu um certo choque de contexto, até geracional ou de conhecimento, tipo assim, essas formas de conhecimento que você estava, esses modelos de conhecimento e de conteúdos que você estava acessando agora, eram muito distantes do que você estava vendo mais tradicionalmente nos outros negócios? Eu diria assim, tecnicamente falando, nós não estamos falando de nada muito diferente. A questão principal é a maneira como a gente se relaciona. Foi isso que eu percebi. Assim, se eu puder, assim, vou me adiantar aqui. Se eu puder traduzir tudo, espremer tudo e chegar a um ponto, eu diria o seguinte: a gente cresce muito mais rápido, a gente evolui muito mais rápido se a gente estiver junto. Né? Perfeito. Sozinho, que era o caminho da TimeNow até então, a gente cresce. Mas a gente tem um ritmo de evolução. Junto, num ecossistema, a gente vai muito mais rápido. Muito mais. E eu vou citar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E foi isso que você foi meio que beber lá em Santa Catarina. E aí eu conheci a ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia. Recomendo a todo mundo que vai lá conhecer. Se quiserem também conhecer, vão ao Rio Grande do Sul conhecer o Instituto Caldeira, né? Vão a Recife conhecer o Porto Digital. E assim vai. Tem vários lugares aqui no Brasil. E a minha referência sempre foi o Brasil, porque aquela história de... Cara, aqui no Brasil nada dá certo, não é verdade. Aqui no Brasil funciona assim. Tem vários exemplos muito positivos. Então, para mim, sempre foi uma referência bacana. Faz lá fora? Faz, mas também faz aqui. Não é tão diferente assim.
Bom, e aí, cara, comecei a buscar gente de fora. E essas pessoas de fora, acho que o ambiente que eles estavam convivendo era um ambiente tão propício à troca de conhecimento, que eles fazem isso com uma naturalidade, com uma espontaneidade tão grande, né? E assim, a gente começou a ampliar o nosso leque de relacionamento, nossa rede de contatos, através deles também, né? E aí, pô, precisava de marketing, trouxemos lá uma pessoa, Cristiano, que hoje até é do conselho da Evo, que tinha sido o diretor de marketing e vendas da Resultados Digitais, né? A atual RD. Né? A RD, inclusive, foi vendida, se não me engano, ano passado, por 1 bilhão e 800 milhões para TOTVS, uma empresa que tinha 10 anos quando foi vendida, né? Um troço fantástico, assim. Sim. Então, esse cara veio aqui ensinar para gente. Com um amigo nosso. Precisamos depois, vamos aprender sobre operação, indicadores, estratégia para startup, não sei o que e tal. Vamos contratar uma pessoa indicada pelo Cristiano, que é o Fernandinho, que mora em Portugal hoje, que foi CEO da Sambatec, do Gustavo Caetano. Então, assim, cara, a gente começou a ter muita gente bacana no entorno da gente que fez a Evo evoluir e hoje é a maior plataforma de gestão da inovação da América Latina, né, com mais de 400 mil usuários e tal, e fundada aqui no Espírito Santo. Que incrível. E que abriu esse tanto de relacionamento por causa dessa jornada, abriu um relacionamento fora do comum, né? Porque vocês estavam tendo ali, bebendo diretamente de quem estava produzindo inovação. Sambatec, RD, então, onde estava borbulhando, né? Não, hoje, através da Evo, a gente tem clientes, e clientes são parceiros, no final das contas, né, são amigos, assim, que são muito referência em inovação. BASF, Engie Energia, Energisa, Vale, e tem um que é ícone para nós, né? Um cliente da Evo, que é a 3M, né? Conhecida por ser uma das empresas mais inovadoras do mundo, cliente da Evo. Então, assim, são mais de 160 clientes, assim, top em inovação. Então, para nós foi assim, excelente. E eu passei 2 anos e meio lá dentro, né? Então, fazendo a volta, né? A conexão com a Terminal. Você me perguntou, mas como é que foi essa questão da inovação? Quando eu fiquei esse tempo lá, esses 2 anos e meio, na verdade eu não esperei 2 anos e meio para colocar isso na Terminal, já né? tava Mas eu fiquei, aí comecei a influenciar lá dentro da Terminal. Cara, a gente sempre fez diferente, mas agora nós vamos fazer diferente abrindo a nossa empresa para o mercado. Ou seja, usando inovação aberta, né? E aí a gente criou uma área na Terminal, começou a desenvolver outras coisas, mas assim, a gente criou uma área na Terminal que era o laboratório da Terminal, o laboratório de inovação, né? A gente teve alguma dificuldade ali até o final do ano de 2018, porque quando você está numa empresa um pouco maior e surge uma demanda do cliente muito importante que todo mundo precisa ajudar, a área de inovação acaba, porque todo mundo vai para lá ajudar a resolver, e depois você não volta mais, é difícil. Sim. Então nós tomamos uma decisão diferente. Nós tiramos a inovação, a área na verdade, assim, a inovação ela tem que acontecer na empresa toda, mas na época a gente estava aprendendo ainda. Então a gente criou uma área de inovação para fomentar a inovação na Terminal. E nós tiramos o escritório físico de dentro da sede da Terminal. Nós colocamos num outro bairro de Vitória. Para não ter essa possibilidade de a equipe se alocar para um problema. Exatamente. Né? Esses dias eu estava vendo até o pessoal da MedSenior fez isso, né? Botou a Mil Senior, que é o laboratório de inovação aberta deles, como um CNPJ, uma empresa diferente, que é para que ela não se misture, ela não caia nas demandas que a operadora precisa. Senão a gente não sai do mesmo lugar, porque você fica só, cara, começa e cai. E começamos a fazer isso lá em 2019, né? E hoje, quer dizer, hoje o laboratório de inovação, a área de inovação, que não é onde se faz a inovação, mas é onde se fomenta a inovação para toda a organização, ela está dentro do escritório da Terminal de novo. Porque hoje a percepção
de que essa área é extremamente importante para a empresa, ela está em todo mundo. Então, eu não preciso mais tirar ela de dentro da organização. A Ela virou uma cultura pela cultura. inovação, Sim, ela já acontece. perfeito. E aí, o que acontece? O que a gente fez, então, primeiro? Eu falei de cultura, outra palavra importante. Cultura não é alguma coisa que a gente mude da noite para o dia. Cultura é uma coisa do dia a dia, você precisa viver isso, né? Algumas pessoas captam no começo, outras nem tanto. Alguns vão ser detratores, outros vão ser... deixa isso para lá, é mais uma moda, né? Mais um projeto que a empresa lança e que vai morrer daqui a 6 meses. Uhum. Então, acho que você tem que ter muita paciência, muita resiliência para poder fazer Aquilo acontecer, aquilo girar, aquilo acontecer. modificar, assim. Bom, e aí a gente começou assim. O que a gente precisava fazer? A gente precisava envolver os colaboradores da empresa. Como é que eu vou envolver essa multidão de gente espalhada pelo Brasil inteiro e tal? Na época não tinha essa quantidade toda, mas, enfim, tinha um pouco menos. Mas ainda assim era muita gente. Como é que a gente faz? Eu não vou conseguir fazer nenhum processo desse se eu não tiver uma plataforma para me ajudar, que era a plataforma da Evo que a gente tinha desenvolvido lá. Então, a Aham. Terminal é um dos 4 primeiros clientes Dive. da Evo, né? A gente usa a plataforma desde o final de 2017, né? Quando a gente lançou, um pouco depois, o programa de ideias para toda a organização. Então, como é que eu vou lançar? Imagina, eu vou lançar um desafio, vou lançar um desafio para os colaboradores da empresa para dizer o seguinte: olha, quem é que tem ideia para resolver esse problema da empresa? Vamos dizer que o problema seja, cara, eu preciso diminuir o consumo de água Uhum. para um determinado processo. Aí as pessoas vão colaborando com isso. Mas assim, como é que eu faria isso antigamente? Mandaria um e-mail. Gente, eu tenho aqui um desafio para a empresa, para... Então, esse descreve todo o desafio, a pessoa Sim. preenche um formulário e manda. A maioria das pessoas nem lê e-mail. Então, através da plataforma, a gente lançava um desafio lá dentro, a pessoa entrava e dava uma ideia de uma forma muito simples. Mas mais do que isso, ao dar aquela ideia, a ideia era visível, ou ficava visível, para toda a organização. Então, você imagina um profissional que ninguém sabe quem é, que está lá num contrato no meio do Pará e que, de repente, ele vira protagonista, porque ele lança uma ideia e até o presidente vê, até o CEO E que é uma vê aquela ideia que está ideia. ali circulando por todo mundo, aquilo pode gerar transformação da ideia que alguém tinha tido em outro lugar, em Exatamente. outra operação, outra operação que a empresa está fazendo em outra indústria, em outro lugar ali, e aquilo vai despertando, vai ramificando. Vai ramificando. E aí o que acontece? Ele dá aquela ideia, mas não é só ele que exerce aquela atividade. Tem muitas pessoas na empresa que exercem aquilo. Sim, sim. Então as outras pessoas olham, poxa, isso aqui é legal. Mas se tivesse mais isso, seria melhor ainda. Então ele pode contribuir. E além de contribuir ou de dar a ideia, ele começa a ganhar medalhas. Então tem um processo de gamificação Aham. dentro disso. Bom, eu sei que esse negócio começou a crescer dentro da organização, isso ajudou a trazer engajamento para as pessoas, começaram a se sentir mais empoderadas. Mas você me pergunta, cara, mas essas ideias eram boas? A maioria não. Mas Mas é não é. importante ter ideias, não é? É, Fomentar isso para não ficar uma coisa que fica muito atrelado a quem toma decisão para poder dar ideias. é, Então, mesmo que ideias ruins, mesmo que surjam ideias que não são boas, estimular ideias é fazer com que as pessoas continuem tendo uma percepção para as necessidades. exato. Tem esse ponto. Mas também é um processo de aprendizagem para todo Uhum, mundo. uhum. Então, quem deu aquelas ideias que não eram tão boas assim, né? Começou a aprender, falou, ó,
essa sua ideia aqui, ela não está aprovada por causa disso e disso. Na próxima. Então a gente começou a estimular isso. Mas no primeiro ano, a nossa meta não era ter ideia de qualidade. A nossa meta era ter engajamento. Ideia, entendi, Era ter ideia. Perfeito. No segundo ano, vamos mudar um pouquinho. E a premiação do programa era pela quantidade de ideias. No primeiro ano. No segundo ano, já não era mais quantidade de ideias. Era qualidade. E depois, no terceiro ano, era a implantação porque não adianta você ter ideia e não executar. Então, já vai aprimorando, como você falou, um sistema de aprendizado, né? Já vai aprimorando e refinando o olhar. Então, eu começo gerando ideias, aí depois eu começo a melhorar as ideias, aí eu começo a ter um olhar, um filtro sobre a capacidade de implementar essas ideias. O repertório vai modificando, né? Vai. E aí as pessoas começam a ser premiadas, porque tem o processo de gamificação, que também no processo de gamificação não é uma escolha aleatória, ela é objetiva, né? Então, eu dei mais ideias, então eu ganhei. Pô, minhas ideias tinham mais qualidade, então eu ganhei. A minha ideia foi executada, ela foi implementada, então eu ganhei. Então, assim, tudo é objetivo, né? Isso foi evoluindo, imagina isso com os anos. Quer dizer, eu estou aqui, eu estou aprendendo, aí eu discuto com o meu amigo que está aqui do lado que não participou tanto, né? Ele vai aprender comigo. Um profissional novo que entrou, ele já entra dentro daquela cultura. Então, só para exemplificar, no ano passado, porque eu não tenho os dados desse ano, mais ou menos, posso estar errado em alguma coisa, mas mais ou menos, nós geramos, no ano passado, 1.800 ideias na organização e mais de 500 ideias foram implementadas. Olha só. Então, assim, imagina, 500 ideias. E quando você fala de 500 ideias, mas que tipo de ideia? O objetivo não é você ter ideia que seja totalmente disruptiva, vai criar um outro negócio, que não sei o que e tal. Não, nós queremos melhorar o nosso processo. Se eu melhoro o nosso processo com 500 ideias diferentes, pode ter certeza que 500 coisas diferentes ajudam bastante a gente a evoluir. Uma dessas ideias se transformou num novo negócio para a Terminal. Aconteceu. Porque a gente passou a criar, depois de um tempo, o programa de intraempreendedorismo, que a gente incentiva o surgimento de novas soluções, de novos produtos para o nosso negócio. E a gente pode montar negócios junto com o colaborador que dá a ideia. Ele pode se transformar em sócio nosso. Né? Sócio naquela ideia. Então, assim, a gente começa a criar... Quer dizer, lembra lá de trás, né? A gente começou o processo para estimular as pessoas a participarem mais, elas estão distantes e tal. Aí eles começam a focar mais em qualidade, e nós vamos ganhando no engajamento, e hoje a gente já fala nas pessoas da empresa se tornarem sócias nossas. A gente quer formar empreendedores dentro da nossa empresa, intraempreendedores, né? Então, esse é todo o processo de inovação, e eu falei aqui, né, muita gente não sabe o que é inovação, a maioria das empresas, porque a inovação acontece através das pessoas. Se cada pessoa dentro de uma organização começa a pensar diferente, sua forma de agir, o potencial de transformação é gigante, né? Então, inovação não é sinônimo de tecnologia. Porque tem muita gente que se diz inovador porque compra um equipamento novo que é mais produtivo. Tudo bem, ajuda. Mas como é que isso vai evoluir ao longo do tempo? E aí, Francisco, inovação vem de pessoas. Inovação é essa capacidade de pessoas se engajarem sobre uma necessidade, se engajarem sobre uma solução e implementar essa solução, mas principalmente verificar no campo repertório, relacionamento, aprendizados, estímulos. E aí a gente chega num ponto em que a gente tem, para você que não conhece, ou para você que conhece, o Francisco é um dos fundadores do Base 27, que hoje figura como um hub central de inovação aqui no estado do Espírito Santo, fomentando não só o próprio hub, quem está lá dentro do hub, mas outros hubs. Então virou um hub de articulação,
né? E aí você teve todo esse aprendizado de estar em ambientes de articulação de inovação, de perceber a articulação da inovação dentro da própria empresa, e aí, de repente, você olha para o lado e tem um cenário de muitas outras pessoas, muitas outras empresas que estão precisando de inovação, não estão conseguindo gerar essa inovação que é a inovação real, que vem de pessoas, não só da tecnologia, e você participa dessa conjugação, desse então vamos todo mundo se abraçar aqui, vamos falar sobre inovação junto e vamos aprender junto. E aí a gente tem esse fenômeno que hoje, inclusive, acho que muito desse movimento dos últimos anos para cá, que a gente teve a iniciativa do Fundo Soberano, que tem no Espírito Santo hoje, com um aporte de investimento no Estado para poder fazer esse desenvolvimento de inovação, tecnologia de startups. Tudo isso estava acontecendo um burburinho na medida que vocês estavam saindo desse aprendizado da Evo, botando na TimeNow, implementando na TimeNow, e o ecossistema em volta estava sedento, né? O que estava acontecendo ali no seu entorno que surgiu essa iniciativa, né, de unir esses interesses e essas propostas? Até porque, como eu já vi você falar, né? E você estava falando, a TimeNow estava sozinha e antigamente negócios era cada um no seu, ninguém abre o que está acontecendo dentro e de repente todo mundo tem que abaixar a guarda e falar, ao invés da gente ficar aqui com a guarda levantada, bora trocar uma ideia? Pois um pouquinho antes, o que aconteceu? Eu falei daquele programa de ideias, mas a gente começou um outro movimento que a gente aprendeu viajando, que era a gente se conectar com empresas, startups, que pudesse acelerar o nosso desenvolvimento também. Né? Então, eu só vou dar um exemplo e caio e volto aqui. Nós investimos numa empresa, antes da pandemia, numa startup do Rio Grande do Sul. Assim, investimos porque o negócio deles tinha muito a ver com o nosso core. Porque eu posso fazer conexão sem investir também. Essa empresa desenvolveu uma tecnologia onde ela acoplava, lembrando que a gente trabalha com obra, né? Estou em indústria. Ela acopla uma câmera no capacete, uma câmera 360 graus. Então eu consigo capturar esse estúdio aqui, por exemplo, com essa câmera. Né? Isso tem câmeras no mercado que fazem isso. Mas ela desenvolveu uma aplicação que ela consegue, através dessas imagens capturadas, comparar as imagens com o projeto em 3D que eu tenho que realizar. Então, eles vão conseguir, eles estão desenvolvendo, né? Eu já consigo fazer muita coisa, mas o projeto, ao final, ele vai ser capaz de comparar, sem intervenção humana, se o projeto está realizado de acordo, se a execução está sendo realizada de acordo com o projeto, se está dentro do prazo, se os materiais aplicados são condizentes com aqueles que estão na especificação e assim por diante. Né? Eu nunca desenvolveria isso internamente. Então, descobrimos essa empresa através de uma conexão que a gente realizou, que indicou para nós a empresa, e veio a pandemia. Meu amigo, veio a pandemia. Eu trabalho com obra. O que você imagina que poderia ter acontecido com a TimeNow? Trabalha com obra, vai despencar. Desde o início da pandemia até hoje, nós quase triplicamos de tamanho. E esse tipo de tecnologia ajudou a gente a fazer isso, porque se eu não consigo ir para a obra, eu consigo ver de longe a obra, eu consigo acompanhar a obra de longe, porque as obras não pararam, porque eram obras essenciais, inclusive. Mas o meu gestor não podia estar lá. E não só os nossos profissionais não podiam estar, como os do cliente também não podiam estar. Só que a TimeNow tinha tecnologia para fazer isso, através de um terceiro. Né? E o que aconteceu? Os clientes adoraram a solução. Abriram espaço para a gente e a gente começou a ter muitas oportunidades. Foi por isso que a gente cresceu muito. Essa é uma das soluções. Bom, mas aí eu te pergunto, de onde nós buscamos essa startup? Rio Grande do Sul. Né?
Então, assim, gente, como é que nós vamos evoluir? Nossa empresa vai evoluir se no estado do Espírito Santo a gente tem poucos empreendedores ainda, nós temos muita gente inteligente, muita gente capaz, mas nós não temos um contexto em que as soluções possam ser desenvolvidas, que aquele empreendedor ele tem algum tipo de auxílio, e auxílio não é só recurso financeiro, é alguém que queira mentorar, alguém que queira ajudar, porque às vezes o cara tem uma ideia brilhante, mas ele não é um gestor preparado. Assim como eu não era lá atrás também, e alguém me ajudou, como eu falei aqui no caso do Durval, e depois a Fundação Dom Cabral. Então, se a gente quiser uma empresa sediada no Espírito Santo, se a gente quiser fazer com que a gente continue evoluindo, né, é muito interessante para qualquer empresa, né, que exista um fomento a esse tipo de iniciativa aqui dentro. Uhum. E não tem um jeito melhor de fazer isso do que a gente se envolvendo no ecossistema. Então, a ideia do Base 27 foi justamente essa. Como é que a gente faz para reunir empresas interessadas em transformar os seus negócios, mas num ambiente onde elas contribuam, inclusive financeiramente, com recursos das empresas, assim, com recursos financeiros, mas pessoas também que tenham conhecimento e que possam ajudar nessa transformação. Então, assim, eu posso aprender com ArcelorMittal, por exemplo, ou com o Grupo Águia Branca, ou com a Med Senior, ou com a Galvan, né? E eles também podem aprender alguma coisa com a gente, né? Agora, e nós todos juntos podemos incentivar o surgimento de novas startups quando a gente abre as nossas empresas para que os empreendedores que estão lá na faculdade, que estão no mercado e tal, possam testar os seus produtos aqui dentro. Perfeito. Você está trazendo uma conexão, né? Você está trazendo ali uma oportunidade que vai dar mobilidade para o negócio e, ao mesmo tempo, está já enriquecendo de informação sobre mercado, sobre aplicabilidade, sobre projetos, para quem está iniciando e está precisando validar, contextualizar, ver se aquilo ali funciona. Então, é um espaço, é um laboratório, né? Um espaço de testagem. Que é bom para todo mundo. Sim. Então, assim, é bom para a empresa, porque se alguém da universidade, alguém muito preparado, que estudou, não sei o que e tal, ele resolve um problema da empresa, esse custo é relativamente baixo, está aqui próximo e tal, né? E bom para essa pessoa que está empreendendo, porque ela vai ter a chance de testar o seu produto e, quem sabe, criar uma empresa de sucesso, né? Ao mesmo tempo, nós vamos fomentar a universidade, a faculdade, a capacitar os seus alunos para as dores de mercado, fazer a conexão com o mercado, que eu acho que ainda é muito incipiente, não só aqui no Espírito Santo, em boa parte do Brasil, né? Quer dizer, o que adianta eu desenvolver uma solução dentro da universidade que não tem aplicação, né? Então, assim, na hora que a gente faz essa aproximação e a gente leva até a faculdade, leva até a universidade as dores que a gente tem, e os alunos começam a resolver dores reais, a gente cria esse elo que eu acho que é muito bacana. Então nós vamos ter, provavelmente, daqui a algum tempo, faculdades e universidades cada vez melhores, formando alunos cada vez mais preparados para o mercado, e, por sua vez, empresas também entregando coisas cada vez melhores para o mercado. Então é uma coisa que uma puxa a outra, né? E foi por isso que a gente acabou criando o Base 27, para fazer com que todo esse sistema ele cresça de forma harmônica e sistêmica. E com certeza um desafio, começar esse movimento, porque não se tem notícia, né? Até então não se tinha notícia no Espírito Santo, por que tem o FindesLab estava começando, né? Estava ali, quando surge o Base 27 tinha acabado de lançar
o O Fins Fins Lab, Lab, né? né? Eu acho que era 2019, por aí, 2018 Eu para acho que 2019. foi menos de um ano antes que surgiu o Fins Lab. Isso. Também uma iniciativa recente, né? Sim, então, tipo assim, todo mundo estava aprendendo, todo mundo estava tentando entender o que, que era esse negócio de inovar, de encontrar um ecossistema de troca, e aí você tem que ter uma forma de convencer as pessoas a participar disso. E aí, como É. é que foi convencer? Pois é, só para deixar registrado aqui, muito antes de tudo isso, surgiu a Tec Vitória, Sim, sim, com né? certeza. Então, assim, tem gente aí com muito visionário, pessoal muito visionário lá Uhum. atrás, criaram isso. Há cerca de 10, coisa de 10 Eu anos, nem mais ou sei, eu acho menos. que tinha até mais do que isso. Eu não sei Uhum. exatamente quanto tempo não, mas é bastante tempo. E de lá surgiram muitas coisas boas, né? Só que assim, o movimento ficou meio paralisado ali, né? Acabou não abrangendo mais. Eu acho que hoje a gente tem que respeitar o que foi feito ali Com e certeza. incentivar, né? E talvez outros movimentos que eu nem saiba também que tenham existido. Mas assim, são coisas que vão se juntando e formatando isso tudo. Mas realmente não dá para fazer nada sozinho. Precisávamos juntar. Então o que a gente fez? Ainda no final ao longo de 2019, quando eu saí da Evo lá no meio de 2018, voltei para a Terminal, fiz uma passagem para um novo CEO de mercado. 2019, junto com o Wilson Calmon, da CBL, Nasca, Uhum. também passando pelas mesmas coisas que eu estava passando, a gente se juntou, convidamos mais um empresário, e a gente foi conhecer algumas soluções que tinham nascido na Tec Vitória, né? E que estavam sendo aceleradas com a ASIS, né? Aham. Então a gente entrou com recursos e a gente investiu em algumas startups. Para quê? Porque a gente queria aprender. Nós investimos, o valor não era tão alto assim, mas era muito importante para Pra essas isso, startups, sim. né? Para dar E fôlego, para né? dar fôlego. Eu acho que muito que diferencia até a questão da sobrevivência da startup é o fôlego que ela consegue ter ali em termos de recursos para poder Exato. implementar e testar e ter, né, capacidade de gerar resultado. É. E essas startups, elas foram muito apoiadas ali pela ASIS e pelo Denis, né? Uhum. Em vários aspectos, em marketing, em finanças, em tecnologia e tal, e elas começaram a evoluir, o recurso ajudava nesse desenvolvimento, e nós participamos como mentores também, cada um na sua especialidade. Então, a minha área sempre foi estratégia, planejamento, eu ajudava nesse sentido. O Wilson é bem uma pessoa bem de negócio, o Sérgio, meu sócio, ajudando na parte comercial. Então, essas empresas foram evoluindo. Para citar alguns nomes, a Global Touch, da Júlia e da Carol, foi Uhum. uma das empresas investidas. E hoje, eles fazem muito bem essa questão de gestão de comunidades. Começaram como Innovation Lá Experience, as atrás, viagens. exatamente, Uhum. né? Hoje, para você ter uma ideia da relevância do trabalho delas, elas fazem a gestão de comunidades lá para o Porto Digital, Sim. né? Que é uma das referências em inovação no Brasil, né? Ajudam nesse processo lá. Outra empresa investida por nós foi a Dersalis. A Dersalis desenvolveu um projeto junto com a Shell, que foi Uhum. premiado agora, poucos meses atrás, internacionalmente. Então, a conquista, inclusive, foi global, primeiro lugar global na área deles, né? Uma solução em que eles conseguem monitorar se uma pessoa está apta ou não para trabalhar, né? Inclusive conseguindo predizer se uma pessoa pode ter algum problema, Sim, em né? situações de risco de área Situação de industrial, risco. né? É fundamental. Exatamente. Monitoramento, biomonitoramento, é uma Exatamente. solução incrível. Então, a solução hoje tem 8 biomarcadores que mede através do fluxo
sanguíneo na pele, ele consegue medir uma série de variáveis do nosso corpo e fazer a correlação entre elas. E isso é muito legal, e foi por isso que a Shell gostou do projeto, né? Inclusive foi o contato com a Shell foi através do Fins Lab, de um dos desafios do Fins Lab, né? Mas foi uma empresa investida por nós que talvez não existisse hoje, se não tivesse recursos para passar por esse tempo todo, né? Então, ela hoje é uma startup investida pela Time Now, né? E assim, eu tenho certeza que é uma empresa que vai dar muito certo e que nós vamos ter muitas surpresas positivas. A própria Med Senior, através do Mill Lab, também está fazendo um trabalho legal com eles. Então, assim, imagine se a gente tivesse investido aqui no estado, vários investidores e tal, tivesse apoiando essas startups. Isso começa a acontecer de uma forma mais estruturada agora. Você falou bem aí do Fundo Soberano, né? São 250 milhões. Nós não temos hoje, infelizmente, no estado do Espírito Santo, startups suficientes para receberem 250 milhões de aporte, mas aí a ideia do Fundo Soberano é trazer startups de fora do Espírito Santo para cá, para o Espírito Santo, investir nelas desde que elas tenham operação aqui também. Isso eu acho muito legal, porque ajuda a gente a acelerar o nosso processo de inovação. Intercâmbio, né? São startups que já vêm de uma outra cultura, de uma outra realidade, às vezes de realidades que já são mais consistentes, né? Como você falou, trazer alguém de Santa Catarina é você já trazer uma startup que já está num ambiente consistente para acelerar. Mas eu quero falar um pouquinho, só vou voltar na questão do Base 27, porque acho que foi, em um determinado ponto, algo fundamental na hora que empresas de porte relevante apostam na ideia de abrir as suas informações, abrir seu relacionamento para poder trazer iniciativas que iam agregar elas, mas também iam fomentar, e isso ia espalhar, né? Por conta do Base 27 surge o Fonte da Gazeta, o do Grupo Boás, o Rugby do Grupo Boás, e não sei mais aonde, e o Bússola de São Mateus. Então, isso começa a virar uma propagação. Quando vocês que tiveram essa iniciativa da fundação do Base 27, as empresas mantenedoras, as patrocinadoras, vocês tinham uma ideia de que isso ia gerar esse movimento tão rápido de espalhar e propagar? Olha... Aliás, vocês não, eu queria perguntar, mas você imaginava que ia ser nessa proporção, nessa velocidade? Olha, eu não imaginei que fosse ser assim tão rápido, né? Mas em 2020, quando a gente desenvolveu o projeto e tal, e veio a pandemia, a gente teve até que reformular o projeto, eu me lembro como se fosse hoje, né? Em abril e maio de 2020, eu estava lá em Manguinhos, isolado, né? Só que isolado fisicamente, mas eu ficava em reunião apresentando o projeto Base 27 das 8 da manhã às 8 da noite. Porque eu preciso explicar o contexto, a demora, eu preciso convencer aqueles empresários, né? Então, cada reunião era 1h30, 2 horas. E qual era o elemento fundamental da Lab ali na hora de convencer? Pois é, eu tinha, assim, não sei quem vai estar me ouvindo aqui, viu, Márcio, mas eu tinha 2 histórias para contar. Uma era a história de uma transformação que precisava acontecer e que a gente precisava de ajuda. Porque tem empresas que já estavam mais amadurecidas. As empresas que estavam mais amadurecidas era isso, cara, é uma sociedade, vamos transformar o Estado do Espírito Santo, precisamos da ajuda de todo mundo e tal. A outra, lábia, como você falou, é o seguinte, era botar o medo, né? Ou você inova ou você morre, né? Então, todo o movimento estava... E é verdade, né? Não é uma história né, mentirosa, não é isso. É uma história de verdade. Então... E o processo de inovação é um processo que demora um tempo para você implementar. Não é decidir hoje, amanhã estou funcionando. Não é assim. Demora alguns anos. Então, assim, eu fiz várias reuniões, eu fiz centenas de reuniões. E eu consegui convencer 16 empresas que começaram em junho de 2020. Né? E ali foi todo um processo de aprendizagem. E no discurso também, cara...
Não sei, nós vamos aprender juntos. Nós não sabemos o que nós estamos fazendo, nós vamos aprender juntos. E as pessoas aceitaram. E o movimento, assim, interessante, que a gente chamou empresas de médio porte e de pequeno porte, né? Empresas de médio porte, como a Terminal, como a Fortes Engenharia, a antiga Controambiental, que hoje foi comprada pela Ambipar, né, que todos continuam ainda, e outros assim. Mas no primeiro momento a gente não convidou a ArcelorMittal, nem a Vale, nem a Suzano, nem a EDP e tal. E empresas menores, como QI ao Cubo e outras mais, porque essas empresas menores, a Intelio, eram empresas de tecnologia. Essas empresas se conectarem com empresas médias era muito legal. Fizemos vários negócios entre essas empresas. O movimento ganhou força, né? E foi crescendo, as empresas foram crescendo, né? E, quer dizer, o número de empresas foi crescendo ao ponto de a gente chegar a mais de 50 empresas hoje mantenedoras, mais de 20 patrocinadoras, mais de 30 parceiras, mais de 70 startups conectadas, ou seja, nós estamos falando hoje de um universo diretamente ligado ao Base 27, fora os outros hubs que nasceram, de cerca de 200 empresas. Eu falei há pouco que a gente não convidou as grandes. E a razão é muito simples. A gente queria provar que a gente é capaz de fazer alguma coisa nesse estado sem depender necessariamente só das grandes. As grandes também estão cansadas de receber projetos, né, que começam e terminam. Então, também precisam perceber que aquele projeto é sério. Tanto é que o processo da vinda das grandes para o Base 27, ele veio acontecendo naturalmente, né? Então, a Arcelor entrou, a Suzano entrou, a EDP entrou, a Vale está, conversei agora, semana passada, com uma pessoa da Vale, está também para entrar. Então, assim, é bem interessante. Que o negócio gera frutos, né? A dinâmica de um ecossistema, ele gera frutos muito rápidos. Sim. Ele gera resultados rápidos, ele gera essa conexão, essa revisão, essa possibilidade de experimentar, de troca, de ter informação e de gerar um capital ali de conhecimento muito valioso, né? Muito valioso. E é uma energia, assim, incrível. Eu costumo falar, eu tenho, como eu falei, vou fazer 56 agora, daqui a alguns dias. Cara, mas toda hora que eu converso com pessoas do ecossistema, seja com pessoas já mais experientes como eu, ou com pessoas que estão começando, a energia é gigante. As pessoas me perguntavam, como é que você consegue ficar de 8 da manhã às 8 da noite conversando com um monte de empresário? Eu falei, cara, é simples. A energia que eu gasto é menor do que a energia que eu recebo. Então, a gente acaba... Aquilo é vibrante, ali a troca, né? Cara, a vida da gente tem a ver com energia, né? Assim, eu acho que se você tem motivo para fazer alguma coisa, você está feliz, né? Então, para mim foi isso que aconteceu, né? E que acontece. Então... E por que você colocou essa pastinha debaixo do braço, dessa responsabilidade de falar assim, ok, eu vou puxar esse movimento, tanto é que você estava na presidência do Base 27, agora você está no conselho do Base, né? Já temos uma CEO lá agora, conduzindo as atividades. Mas por que você botou essa pastinha assim e falou, eu vou levar isso aqui? Bom, tem alguns pontos. Como eu falei antes, eu sou movido a desafio. Segundo ponto, eu tinha uma empresa tenho uma empresa super organizada e cujos diretores eu confio plenamente, então eu estava muito tranquilo em relação ao caminho da empresa. Eu podia fazer isso. Eu precisava de um novo desafio na minha vida, porque eu tinha passado a direção para o CEO de mercado. Não, se eu ficar parado, eu vou morrer. Então eu preciso arrumar alguma coisa. E terceiro ponto que eu acho importante, tudo o que eu construí na minha vida, eu construí no Espírito Santo. Eu devo ao Espírito Santo muita coisa, de verdade. E eu sou apaixonado pelo Espírito Santo. Eu não quero sair daqui. Agora, eu acho que para poder viver aqui no Espírito Santo até o resto da minha vida, ou que os meus filhos possam viver aqui no Espírito Santo e os meus netos,
a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa, eu tinha uma motivação forte para isso, e eu acho que o Espírito Santo precisa mudar algumas coisas. A gente não pode ficar eternamente dependentes de commodities. Commodities são muito importantes, mas a gente precisa diversificar a nossa economia. Nós precisamos criar outros caminhos aqui para o futuro do Estado do Espírito Santo. Então, assim, era uma coisa que eu queria fazer, que eu sentia que era necessário fazer, e precisava começar. Eu tinha tempo, todo o meu trabalho dedicado ao Base 27 foi e é voluntário, né? Eu nunca recebi nada para isso, mas assim, a não ser prazer em estar fazendo, e também, obviamente, os efeitos colaterais, né? As oportunidades de negócio, sempre surge oportunidade de negócio. Não está ganhando nada? Lógico que ganha, sempre ganha, né? Seja numa startup que surge que a gente pode ajudar e pode participar, se torna sócio, se torna investidor e quem sabe vai reaver esse recurso daqui a algum tempo. Então sempre tem sim algum ganho. Mas o principal para mim, de fato, era trazer, dar o give back, como o pessoal fala, né? Dar o retorno daquilo que eu conquistei aqui dentro. Hoje eu estou no conselho do Base 27, eu sou o presidente do conselho. Como o Base 27 cresceu muito e toda a nossa diretoria era voluntária, a gente entendeu que não dava mais para ser voluntário, porque a demanda é muito grande. Então nós resolvemos, a Associação Base 27 resolveu tornar os diretores estatutários, ou seja, contratados ali do Base 27 e dedicados integralmente ao Base 27. Então, como eles passaram a ser remunerados e tudo mais, eu não quero isso para mim, eu fui para o conselho, mas nós temos uma diretoria muito capaz. Hoje a Michelle é a CEO, a gente tem uma diretora de educação, que é a Juliana, uma diretora administrativa financeira, que é a Beth, uma diretora de inovação, que é a Aileen, né? Mais todo um grupo embaixo ali também, altamente competente, mais importante ainda, muito motivado, gente jovem aí que tá aprendendo sobre inovação e que com certeza, eu falo muito para esses que entram lá, às vezes como estagiários, eu não quero que vocês fiquem aqui muito tempo, quero que vocês aprendam e que vocês vão depois trabalhar nas empresas para multiplicar esse conhecimento. Quanto mais a gente for levando essas pessoas para trabalhar em outros lugares, mais a gente vai disseminar o conceito da inovação. A roda girar ali e as coisas acontecendo, trocas, movimento, é o que, acho que isso está muito ligado com inovação. Exatamente. E eu lembro de uma vez que a gente estava conversando lá no Base 27, essa coisa da energia ali, do movimento, né? Eu participei de diversas atividades lá, justamente para poder estar ali, porque acho que aquilo ali ele nutre mesmo. E a energia que acontece muito ali tem essa coisa. Eu lembro de uma situação que você falou assim, para mim foi muito diferente quando a gente começou esse movimento e eu estava habituado com aquela coisa da camisa, do executivo, e de repente quando eu olhei, as pessoas estavam de camiseta, bermuda e tênis. E a coisa estava acontecendo do mesmo jeito, os negócios, trabalho estava acontecendo do mesmo jeito, mas numa roupagem que estava muito mais fluida, né? E aí teve esse momento desse choque, dessa surpresa, olha, tá diferente, mas tá acontecendo. Eu lembro que na Time Now, alguns anos atrás, quando a sede era na Praia do Canto, que ninguém podia entrar de bermuda lá. Porque o nosso trabalho é engenharia, né? Um negócio meio conservador e tal. Eu mesmo, não, bloquear. Meus filhos iam lá me entregar alguma coisa, ficavam se tava de bermuda, não subia, né? Cara, não tem nada a ver, né? Mas assim, é um aprendizado, né? Então, hoje na Time Now, se a gente for lá, nós vamos ver líder, gestor de bermuda, de camiseta. Eu, cara, raramente uso uma camisa de manga comprida como eu tô agora, né? Tô lá sempre de camiseta também. Na época da Evo, quando eu tava lá dentro, cara, era uma coisa assim, demais, assim. O pessoal ia de chinelo, não de tênis, não. E deixava o chinelo ali e andava descalço, cara. Pô, mas descabelado, sabe? Cara, eu lembro de um rapaz, que eu não lembro o nome dele agora,
trabalhava com inteligência artificial, e ele falava, cara, se você me ver numa cadeira, quietinho, né, cara, pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Se eu tiver descabelado, aí eu tô Tá produzindo. funcionando. Porque daí eu estou funcionando, né? Bem legal isso. Mas bacana. O Francisco, essa conexão, acho que os hubs proporcionam, né? A gente vê essa proporção, a gente viu como ela se espalhou pelo Espírito Santo. Hoje a gente está entre os estados aí com maior potencial de crescimento na área de inovação e tecnologia, e soluções inovadoras e startups. E muito desse fomento, né? Começando lá com a Tec Vitória e tudo que a gente foi vendo. Eu lembro que também teve um movimento do Vale da Muqueca, que teve o pessoal ali da Wine puxando, o pessoal da Origens. Então, eu acho que foi uma coisa que há muito tempo estava pipocando no Espírito Santo, e eu acho que o Base 27 veio coroar essa oportunidade de dar visibilidade, né? Entregar essa visibilidade para o ecossistema de inovação no Espírito Santo. As soluções estão surgindo. Hoje a gente tem projetos de pré-incubação que vêm de fora para poder desenvolver, acelerar mesmo as coisas que estão aqui. É impressionante. E até eu sou uma pessoa que a breve passagem que eu tive ali numa conversa com você, você falou, acho que você deveria conhecer a empresa tal. E por causa da empresa tal, a gente fechou o nosso maior contrato das nossas empresas, uma parceria que fechou o nosso principal contrato até hoje, com o maior número de funcionários que a minha empresa atende. Então, é uma coisa assim que realmente estar no meio funciona. E aí, esse estar no meio, eu queria até te perguntar assim, o que que te inspira para estar ali no meio ainda, que você acredita, e o que te inspira a fomentar essas pessoas a estar ali nesse movimento? Assim, do ponto de vista pessoal, né, a energia, como eu falei, né, mas assim, eu acho que a gente precisa se renovar também. Então, o Base 27 hoje tem uma direção, tem uma diretoria que é altamente capaz, né, e que está dando conta do recado, e a gente vai crescer e tal. Eu já começo a pensar em outros projetos. Então, quer dizer, uma vez que aquilo ali está andando, né, e óbvio, sempre contribuindo, o pessoal me chama sempre, vamos conversar, vamos falar sobre estratégia. A minha contribuição, a partir de agora, ela passa a ser mais pontual, né? Mas a gente tem tantos desafios ainda, né, que particularmente eu tenho pensado agora já que a gente começou a criar uma base um pouco mais homogênea do que a inovação, de cultura pela inovação e tal. Então, chega um momento em que a gente precisa aprofundar um pouco mais, né? Então, hoje eu tenho me dedicado um pouco a pensar em como fazer com as organizações que estão um pouco mais amadurecidas, como fazer para a gente conseguir aprofundar essas organizações realmente num nível de inovação muito maior, né? Assim, então eu acho que o Base 27 ele tem um propósito que é de universalizar esse conhecimento, essa cultura para todo o estado do Espírito Santo, mas ele não vai em alguns pontos que são mais específicos das organizações, que as organizações precisam investir. Então, de alguma maneira, eu preciso fazer com que essas organizações se reúnam. Você já está procurando um outro desafio, né? Tem. Esse é um ponto. Entendi que já está procurando outro desafio. Além desse, eu fico falando com a minha esposa, vou confidenciar para você aqui. Eu tenho uma casa, eu acabei de construir uma casa em Pedra Azul, e eu estou pensando em fazer um projeto lá. Para os jovens de lá, né? Que aí é uma coisa minha mesmo, assim, de poder ajudar, de levar as pessoas, de fazer com que esse jovem, que às vezes não está aqui na capital, né? Que está lá no interior e que não tem acesso a muitas das coisas que a gente tem aqui, que ele também possa se empoderar, sabe? Que ele possa perceber que ele tem capacidade de fazer
coisas diferentes. Que legal. Mas assim, isso é um projeto que ainda vai demorar um tempo. E esse aí tem que deixar meio debaixo dos panos, porque senão vai pensar que a casa que era para descansar vai virar trabalho, né? Já falei com minha mulher que Tem vai que virar um ficar- coworking. Vai ter o andar do coworking que já deixou preparado. É, Francisco, para a gente ir encerrando a nossa conversa, que incrível, queria pedir para você. A gente sempre pede para o nosso convidado trazer algo que ele gostaria que ele possa compartilhar, que inspira ele, em termos de conhecimento, de referência, e que você possa deixar e compartilhar com a nossa audiência, com o pessoal que está nos acompanhando. tá, Márcio, assim, fiz uma colinha aqui, tá? Ah, claro. Eu tenho uma citação que eu adoro. Inclusive, costuma ser a capa do planejamento estratégico da Terminal. É uma citação de um pensador chamado, já falecido, chamado George Bernard Shaw. Não sei se você já ouviu falar. Uhum. A citação dele é o seguinte: o homem sensato adapta-se ao mundo. O homem insensato insiste em tentar adaptar o mundo a si. Sendo assim, qualquer progresso depende do homem insensato. Então, assim, às vezes a gente pensa, cara, por que você fez o Base 27? Que loucura, né? Cara, se a gente fosse pensar, botar todos os pingos nos is, não sei o que e tal, não vou fazer isso, Faz o né? menor sentido, né? Então, assim, a gente só transforma alguma coisa se a gente, de fato... Cara, eu preciso pensar diferente, eu preciso fazer diferente. Eu não posso ficar olhando para os obstáculos, eu nunca vou sair do lugar, né? Bom, esse é um ponto que eu acho importante. Outra referência que eu acho bem legal e que está muito nesse mundo das startups é do Simon Sinek, né? Então, esse cara diz o seguinte: não importa quando começamos, não importa por onde começamos, tudo que importa é que comecemos. Então, assim, cara, dá o pontapé inicial. Vai dar errado na primeira vez? Vai. Boa chance de dar errado, né? Mas começa de novo e vai de novo. Essa é mais ou menos a cultura das startups, né? Aham. Assim, cara, erre rápido para aprender rápido e corrigir logo. E vai de novo. Tem algumas pessoas que eu não vou lembrar o nome de quem cita. Se você lançar um produto para o mercado perfeito, você pode ter certeza que você demorou muito para fazer isso. Aham. Eu já tinha escutado nesse sentido, que era se você está satisfeito com o seu produto, com o seu projeto, né? Porque você demorou demais para lançar. Exatamente. Uma terceira referência que eu queria deixar aqui de uma mulher brasileira que eu acho que é fenomenal, que é a Maria Helena Trajano, né, me deu um branco, como é que Nova chama? Acrópole. Hã? Da Magalu. Magalu, desculpa, me deu um branco aqui agora. E ela diz assim: eu sempre digo que a soma de QIs é melhor do que apenas um QI. Por isso, eu dependo das pessoas para fazer o negócio funcionar. Eu não me considero inteligente. Imagina, essa pessoa construiu um império, né? Mas acho que sei fazer perguntas para as pessoas certas. Então, assim, isso é uma coisa que eu acredito muito. Ninguém faz nada sozinho. Você precisa de gente, né? E se cada uma das pessoas que trabalham com você, né, aquela questão de estar engajadas, de pensar diferente, se cada um deles pensar dessa maneira, a sua organização é imbatível. Eu não acredito que uma organização dessa morra, né? Então, assim, se por outro lado eu for uma pessoa, eu sou individualista, eu tenho uma visão extraordinária, eu sei os caminhos da empresa, mas você não tem um time para realizar isso, você vai morrer, por melhor que você seja. Eu acredito muito nisso. E só para finalizar, eu queria deixar registrado aqui que talvez eu não tivesse conseguido fazer nada do que eu consegui fazer até hoje não fosse a minha família, né? Então, assim, começando pelos meus pais, né, pela educação, né? Meus pais eram pessoas simples, né? Mas o grande investimento que meu pai, apesar de não ser empresário, ele sempre colocou na cabeça dele, nos filhos,
foi a educação. O sonho do meu pai era fazer com que os 5 filhos se formassem. E ele conseguiu. Graças a Deus, eu e meus irmãos, a gente conseguiu fazer uma vida legal para as nossas famílias e tal, né? O meu pai é o quinto de 22 irmãos. 22 irmãos? 22. Vivia na extrema pobreza. Mas o meu pai, aos 7 anos de idade, engraxava sapato para poder estudar. E meu pai é formado 4 vezes. Ele tem 4 cursos superiores. Então, assim, tudo isso ele passou pra gente. Ele, minha mãe, né? Minha mãe era quem unia a família toda e tal, né? E também a minha esposa, Jaqueline, meus filhos, né? Que estão aí também me dando força pra gente poder continuar. Então, assim, eu acho que ninguém consegue fazer nada se não tiver uma família bem unida por perto. É muito difícil, é muito mais difícil. Então, acho que a família também é... Família e educação, para mim, são coisas assim, importantíssimas. Maravilha, maravilha. E que agora, esse finalzinho, deu uma estrutura de uma base que realmente conecta todos os pontos da mente por trás. E que história incrível, Francisco. Quero te agradecer muito por partilhar tantas histórias e partilhar assim a sua visão, como foi desmembrar a sua visão em atitudes e ações ao longo desses anos e que tem um impacto muito, muito consistente no nosso estado, como o padrinho da inovação aqui no nosso estado. E agradecer muito a sua participação. Obrigado por esse momento que você proporcionou para a gente. Obrigado, Márcio. Uma honra estar aqui com vocês. Espero que essa experiência que eu vivi e tenho vivido, né, possa ser útil para os seus ouvintes aí também. Com certeza. Então, eu quero agradecer a sua participação aqui acompanhando o nosso podcast A Mente por Trás, um oferecimento da CDL Vitória. Lembre-se de acompanhar nossas redes sociais, o espaço onde a gente tem a nossa troca, nossa interação e também conteúdos exclusivos que são lançados através das nossas mídias. Siga o nosso perfil no Instagram, A Mente por Trás. Também aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube ou então segue aí do Spotify para você receber a notificação do lançamento de cada um dos nossos episódios. Quero agradecer a sua presença nos acompanhando e agradecer também a produção executiva de Rodrigo Santiago e Ravel de Paula. Um grande abraço e nos encontramos no próximo episódio.